Graça e paz, irmãos, boa noite. Agradecemos a Deus por essa primeira parte que nós tivemos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela primeira parte do nosso culto nessa quarta-feira. E vamos agora para a mensagem da palavra. Nós temos como tema do mês Lute por sua família. E nesta noite especificamente vamos falar sobre parceria. A parceria entre os pais e os filhos no que se refere às famílias do futuro. Nós, os pais de hoje, nós somos a igreja de hoje. A igreja que é formada por famílias de hoje. Mas qual é o nosso papel na condição de pais em relação ao nosso comportamento e o nosso relacionamento com nossos filhos para que eles formem as famílias do futuro que serão a base da igreja do futuro? Então, esse subtema nessa mensagem, nesta noite, é a parceria, lutando pela família do filho e da filha no futuro. Então, este é o nosso tema nesta noite, na mensagem. Então, antes de começarmos a leitura bíblica, vamos orar, pedindo ao Senhor por sabedoria, por entendimento na sua palavra. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta bênção, Senhor Deus, que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito de maravilhoso em nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as famílias dos enlutados, ó Pai, neste período tão difícil que estamos vivendo. Aqueles que estão precisando de recuperação, aqueles que estão precisando de restauração da saúde, nós te pedimos que o Senhor abençoe grandemente, Senhor. Continua fortalecendo a tua igreja, ó Pai, continua fortalecendo o teu povo. Nós te pedimos, Senhor Deus, também em nome de Jesus, que o Senhor abençoe nossos corações nesta noite, para compreendermos a tua palavra, para compreender e praticar a tua palavra, Senhor. Toque em nossos corações, ó Pai, modifica aquilo que precisa ser mudado. Nós reconhecemos que somos pecadores, ó Pai. Nós reconhecemos que precisamos da Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto base nesta noite se encontra em Gênesis, capítulo 24. Então, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 24, versículos do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: À tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Então aqui nós vemos o patriarca Abraão, ele tomando algumas providências acerca da família do seu filho, acerca dessa família que ainda não existia. E nós precisamos entender algumas coisas, compreender algumas coisas aqui nesse texto e
depois nós aplicarmos para nossas vidas, nós que somos pais de filhos que ainda não casaram, qual é o nosso papel? E você, jovem, quer seja rapaz ou moça, qual é o seu papel na família do futuro? Como escolher alguém? Como se preparar para escolher alguém com quem formar a família do futuro? E nós, os pais, qual é o nosso papel na condição de pai, patriarca, na condição daquele que é o líder da família, e qual é o papel da mãe também? Então, nossa intenção é responder a essas perguntas para que nós lutemos pelas nossas famílias atuais, mas que também já estejamos engajados na luta pela família do futuro, que são as famílias dos nossos filhos, que é um dos sonhos que nos é mais caro, é o de ver um filho, uma filha nos caminhos do Senhor e dentro de uma família sólida, em um casamento sólido, em um casamento alicerçado na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Então, o versículo 1 nos fala algumas coisas sobre Abraão que são bastante interessantes, que diz que ele já tinha muitos bens. O texto nos fala que Abraão, adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então, Abraão tinha servos e servas, animais, tinha toda uma riqueza que fazia com que ele fosse notado por todos os seus vizinhos. Tribos, senhores de terra, que já estavam ali há décadas. Cultura que já estava ali ao redor dele. E viu Abraão chegar e ele ser abençoado com tudo. O Senhor o abençoou em tudo. Então, qualquer pessoa que olhasse para a situação de Abraão, principalmente depois do milagre dele ter um filho na sua velhice, diria que a vida dele já estava completa e que ele não teria mais nada o que pedir ao Senhor, que ele não teria mais nada ali o que desejar. Então o versículo 1 diz que ele tinha tudo, toda a sorte de bens materiais faziam parte dos bens ali de Abraão. Nos versículos 2 a 4, diz assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Então, nós vemos que o versículo 1 mostra Abraão tendo tudo, mas ainda faltava uma coisa, e ele toma providência sobre isso que faltava. Ele providencia que o seu filho tenha um casamento sólido, que o seu filho tenha um casamento com alguém que vai compreender a sua própria cultura. Abraão toma providência para que não haja uma mistura, para que não haja uma desigualdade que possa trazer algum tipo de ruína para o seu filho. Ele providencia, ele toma providências para que o casamento de Isaque, seu filho, seja um casamento dentro dos planos de Deus ali naquele tempo. E quais são essas providências? O que é que ele providencia? Ele providencia o seu servo mais confiável. O texto diz que o seu servo, ele era senhor sobre todas as coisas, ou seja, Abraão já tinha chegado numa idade em que ele confiava a organização, a administração de todos os seus bens a um determinado servo, um servo de confiança, e agora ele toma a maior de todas as providências em relação a esse servo.
ele entrega o futuro casamento do seu filho, do seu amado filho, nas mãos desse servo. Então essa é a providência que ele toma. É esse o cuidado que ele toma em relação ao futuro do seu filho. Ele pede que o seu servo jure. Ele usa ali um costume que era da época, né, de colocar a mão debaixo da coxa da pessoa para quem ele ia jurar, debaixo da coxa de Abraão. Para nós, na nossa cultura do século XXI, ocidental, parece uma coisa estranha, né? Não é do nosso costume, mas era costume na sua época. Então ele providencia não só a pessoa de confiança, as atitudes de confiança, mas ele também providencia que haja um juramento aí. É sua vontade de que realmente tudo aquilo que ele queria em relação ao seu filho seja providenciado. Ele já adiantado em idade, ele já não tinha idade para ele mesmo fazer as coisas, para ele mesmo colocar em prática aquilo que ele tinha para providenciar em relação a seu filho. Então ele coloca toda essa demanda na mão do seu servo. Os versículos 5 e 6 dizem assim: E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. É natural que depois de um pedido desse, depois de uma ordem dessa, depois de um pedido de um juramento desse porte para uma viagem com aquela distância, ele sabia que aquela mulher que pela fé ele encontraria provavelmente não aceitaria viajar com ele, um desconhecido, um completo desconhecido, para se casar com alguém com quem nunca tinha tido nenhum contato. Ele podia imaginar que talvez a família daquela mulher não quisesse. Então ele faz a pergunta óbvia. Mas vem cá, se ela não quiser vir de lá para cá, então devo levar Isaque, teu filho, daqui para lá? E a resposta do pai, a resposta de Abraão é: olha, não faças tal. Não faça Isaque tornar para a terra de onde eu saí. Esses 2 versículos nos dizem que era necessário que Isaque permanecesse na terra prometida. Que era necessário que o lugar da promessa fosse o lugar da moradia. E é isso que ele fala nos versículos 7 e 8. O Senhor Deus dos céus me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então notem que foi feita essa advertência para aquele servo e foi dito a ele: olha, é justamente o contrário. Eu fui tirado de lá. Eu estava na casa dos meus pais, eu que estava na terra da minha parentela. E o Senhor me tirou, o Senhor me fez promessas e me disse que esta aqui é a terra prometida. Que meus filhos herdariam esta terra, porque eu mandaria o meu filho para lá se eu fui tirado de lá. Porque eu permitiria que meu filho fosse para lá se eu fui tirado de lá. Se eu fui chamado para esta terra. Esta aqui é a terra prometida. O anjo vai adiante. Eu tenho fé que esta demanda, que este trabalho, que este investimento sobre o futuro do casamento do meu filho vai dar certo, porque o Senhor enviará o seu anjo.
Ele vai adiante de você. E se essa mulher não quiser vir contigo, então você será livre desse juramento. Mas, repito, não mande o meu filho de volta para aquela terra. Então, essa aqui é a análise assim dessa resposta de Abraão para aquele servo. Qual é a resposta dele? Em síntese, eu saí de lá porque lá não é o lugar da promessa. Lá não é a terra prometida. Estou aqui. Esta terra é a terra que foi prometida para mim, para meu filho, para o filho do meu filho. Então não deixe que ele torne para lá. Não leve ele para lá. E o texto continua, versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Houve aqui um compromisso. É selado agora o compromisso entre o pai de Isaac e aquele que executaria a tarefa de fazer com que o casamento de Isaac fosse um casamento propício. Um casamento de acordo com a fé que Abraão exercia. De acordo com a fé que Abraão vivia. De acordo com a fé que Abraão praticava. É claro que falar nesses termos hoje em dia pode gerar aos ouvidos daqueles politicamente corretos do século XXI a ideia de que nós somos retrógrados, que nós não queremos dar liberdade aos nossos filhos, que nós estamos nos intrometendo nas escolhas dos nossos filhos em relação às suas futuras esposas, seus futuros maridos. Deixa eles acharem que nós somos xiitas evangélicos, retrógrados, fanáticos religiosos. O importante para nós é pregarmos a verdade. E se isso fere os ouvidos daqueles que só gostam de sentir comichões, que só gostam de ouvir aquilo que lhes interessa, deixa. Esse trecho, Gênesis capítulo 24, do 1 ao 9, nos serve de exemplo sobre qual é o papel dos pais no futuro lar dos filhos. Esse é um trecho que nos ensina de maneira simplificada, porém com bastante profundidade, de tal maneira que nós podemos aprender muita coisa diante do Senhor. E aprender qual é o nosso papel em relação ao futuro dos nossos filhos e praticar. Não só aprender, mas colocar em prática qual é o nosso papel diante do Senhor em relação aos nossos filhos e seu futuro casamento. Nós sonhamos que nossos filhos se casem com mulheres que também sejam alicerçadas na rocha. Nós sonhamos que nossas filhas sejam casadas com homens que sabem ser homens firmados na rocha. E corremos o risco de achar que basta orar, suplicar e dar alguns ensinamentos para os nossos filhos, para que ele não se desvie. Mas nós aprendemos na palavra do Senhor que não é bem assim. Não é bem assim. É nosso papel sermos ativos, sermos protagonistas na ajuda aos nossos filhos para encontrarem suas esposas e ajuda às nossas filhas para encontrarem seus esposos. Dentro daquilo que é a vontade de Deus para as vidas deles. Ao lutarmos pela nossa família hoje, estamos também lutando pela família do amanhã. Ao lutarmos para que nossas famílias sejam fortes hoje, para que nossas igrejas sejam fortes hoje,
também estaremos lutando pela família do amanhã para que a nossa igreja do amanhã também seja forte. Porque uma igreja só é forte quando seus membros são fortes. Mas se seus casamentos são fragilizados, estão fragilizados, fica difícil que ele ofereça algum tipo de benefício prático no seio da igreja. Então, qual é o nosso papel? É necessário nós aplicarmos aquilo que nós vimos aqui na atitude de Abraão aos nossos corações. Nós que somos pais de pessoas que ainda não casaram, vocês que são jovens, vocês que já estão pensando em namoro ou namorando, vocês que estão pensando em casamento, o que é que você pode aprender aqui? Nós na condição de pais e vocês solteiros na condição de quem sonha em casar-se um dia. Quais são os critérios? É claro que nós não pretendemos analisar toda a situação que leva à escolha do cônjuge de maneira exaustiva nesta noite, porque é uma mensagem, mas creio que aqui nós lançamos bases sobre as quais nós, praticando, podemos ajudar aqueles que precisam, e os jovens que estão namorando, são noivos ou solteiros, também possam usar essas mesmas bases para procurar seus futuros cônjuges. O versículo 1 mostra que, por mais que Abraão tivesse de tudo, ele sabia que seu bem mais precioso era seu filho. E nós podemos aprender o que aqui? Como é que nós aplicamos isso em nossos corações? Porque nós temos o costume de dizer, não, pastor, não se preocupe, eu tenho consciência perfeita de que o maior bem da minha vida é o meu filho, é a minha filha. E aí o que é que a gente oferece para ele? A gente oferece do bom e do melhor dentro daquilo que nossos bolsos podem oferecer. O que é de mais precioso que nós podemos dar para os nossos filhos? Bens materiais? Estudo de qualidade? É isso? Herança? Será que isso é o que há de mais precioso que podemos dar para nossos filhos? Não. O bem mais precioso que podemos dar para nossos filhos é sermos exemplo de pessoas que são salvas. E uma vez tendo a certeza de que eles são salvos em Cristo Jesus, uma vez tendo a certeza de que eles confessam que Jesus é o Salvador de suas vidas, assim como das nossas vidas, então agora a nossa principal tarefa é ajudá-los a encontrar o cônjuge certo, alguém que seja propício, com a mesma fé, para que eles tenham um casamento sólido, alicerçado na palavra. A base que nós precisamos ter é uma base cristã. E a base que eles precisam ter, a consciência que eles precisam ter, é também uma consciência cristã, uma base cristã. Vamos para Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia te incentivando a ensinar seu filho a ficar rico, ensinando seu filho a ser médico. Que não vai encontrar um versículo na Bíblia te incentivando a que o seu filho procure riquezas. Mas você vai encontrar vários, como este, te incentivando a ensinar o teu filho no caminho que deve andar.
Na grande maioria das vezes, nós oramos para que as nossas filhas se casem com um príncipe crente quando elas crescerem. Sonhamos para que nossos filhos se casem com princesas crentes quando eles crescerem. Mas será que temos ensinado nossos filhos para que eles também sejam príncipes crentes? Princesas crentes? Será? É nosso papel ensinar. A base que nossa filha, nosso filho vai ter para escolher o cônjuge, porque inclusive não é o nosso papel apontar quem deve ser, é nosso papel apontar como deve ser. E ele ou ela, sábio ou sábia, crescendo ali no amor e vendo o cuidado do pai e da mãe em relação à sua vida no presente e no futuro, saberá obedecer essas instruções e saberá escolher alguém que seja da vontade de Deus para suas vidas. O maior bem que um pai pode dar para o filho, para a filha, neste sentido, é ensinar como escolher a pessoa com quem viverá pelo resto da sua vida. Esta é uma base que o Senhor dá. E Ele dá através dos pais. E para isso é necessário que os pais sejam instrumentos de Deus. Olha o que diz aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: Tu, porém, o apóstolo Paulo falando com o jovem Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o ministério de Timóteo. Não está falando especificamente sobre casamento. Não está falando especificamente sobre Timóteo procurar uma esposa. Aqui nós nem sabemos se ele já era casado ou não. Provavelmente sim, em virtude de suas próprias regras sobre o pastorado. As próprias instruções que o apóstolo dá sobre o pastorado mostram sim que Timóteo já era casado. Mas, embora neste momento Paulo não esteja falando especificamente deste assunto, tem uma coisa aqui que é muito importante para o nosso tema nesta noite. O texto diz que desde a meninice Timóteo sabia das sagradas letras. E aqui entra o mérito da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo, Lóide e Eunice. Este é o nosso papel de ensinarmos as Sagradas Escrituras para que nossos filhos e filhas sejam sábios, sejam sábias. O nosso papel é esse. Então, quando Abraão ele toma providências em relação ao futuro casamento do seu filho, ele já tinha dado uma base para o seu filho, mas agora ele também toma providências para isso. A providência do pai e da mãe é instruir. É necessário que os pais sejam protagonistas. É necessário, inclusive, repetir isso, para que fique bem nítido em nossos corações. Nós, os pais, precisamos ser protagonistas na ajuda aos nossos filhos e filhas na busca por esposas e esposos. Não podemos deixar que eles escolham sozinhos. E você, jovem, que ainda não escolheu com quem vai passar o resto da sua vida, aceite a instrução da sua mãe. Aceite a instrução do seu pai. Eles, quando são crentes em Cristo Jesus, eles vão te ajudar a ter o critério cristão na busca.
Não proponho aqui de jeito nenhum um retrocesso a séculos atrás, quando os casamentos eram nada mais, nada menos do que um arranjo entre famílias e os noivos praticamente não participavam de todo aquele processo e, em alguns casos, infelizmente, só se conheciam no dia do casamento. A ideia aqui não é essa. De jeito nenhum nós queremos esse tipo de retrocesso. Nós cremos que a palavra do Senhor dá sabedoria aos nossos jovens para eles escolherem. Mas também nós cremos que é papel dos pais, e isso é bíblico, ajudar. Não é determinar, não é proibir, a não ser que eles tenham, obviamente, um motivo para isso, mas ajudar seus filhos na escolha dos seus cônjuges. Nos versículos 2 a 4, aqui voltando para Gênesis, capítulo 24, nós encontramos o Abraão ele conversando com o seu servo, Eliezer, a colocar algumas coisas em prática. Mas é interessante, tem um ponto que é importante aqui. A companhia de Isaac. Nós vemos em Isaac uma criança, nós vemos em Isaac jovem, e agora já adulto, já com idade para se casar. E qual é a pessoa que é colocada por Abraão para ser a companhia de Isaac? Para ser aquele que vai ajudar nesta demanda? É a pessoa de maior confiança da família. Isso nos ensina acerca de companhia. E é nosso papel como pais que lutam pelo futuro da família, dos filhos, nós monitorarmos, chegarmos junto, perguntarmos nas redes sociais com quem nossos filhos se comunicam, nas amizades virtuais, com quem são trocadas mensagens, e nas amizades dentro da sociedade, dentro da vizinhança, aqueles relacionamentos reais, vamos chamar assim. Quem são os amigos? Quem são os colegas? É nosso papel. E você, jovem, adolescente, quem você tem escolhido para ser sua companhia? O que é que a palavra de Deus nos ensina sobre companhia? Sobre os amigos? Porque é importante, já que as pessoas que nos rodeiam nos influenciam. Nós somos influenciadores, mas nós também somos influenciados. Não existe um relacionamento onde só alguém influencia. Sempre existe uma influência que é exercida sobre o outro e uma influência que o outro exerce sobre nós. E 1 Coríntios, capítulo 15, o texto nos diz assim: Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações nós temos com más companhias. Porque as boas companhias têm boas conversações. Porque o Senhor Jesus Cristo nos diz que a pessoa que tem o bom tesouro, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, se alguém que é crente está tendo más conversações, é porque aquela pessoa não é uma boa companhia. O que nós vemos aqui Abraão tomar como providência é colocar como responsável pelo futuro de Isaac alguém que é sábio, alguém que ao longo das décadas tem mostrado que é fiel, que tem fidelidade para com a família, que quer o bem da família. É claro que o relacionamento entre o servo mais velho e o filho não é para se comparar com relacionamentos de amizade hoje em dia. Não precisamos e não temos que fazer um paralelo nesse sentido. Mas a ideia
da escolha dele como alguém que vai ajudar na vinda do cônjuge, nos passa essa certeza e essa segurança de tocarmos nesse assunto. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 7 a 9, a palavra de Deus diz assim, Gálatas 5, de 7 a 9, corrieis bem, quem vos impeliu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui novamente nós temos um contexto que é o contexto do retrocesso religioso, porque eram cristãos da região da Galácia que estavam voltando para os costumes judaizantes ou os costumes judaicos por causa de pessoas que entravam no seio da igreja e começavam a dizer que essas pessoas precisavam seguir alguns rituais judaicos, que era necessário aceitar Jesus e seguir a lei, por exemplo. Mas nos ensina coisas sobre companhia e sobre retrocesso. A associação com pessoas que não acrescentam precisam ser muito evitadas. E quando não puderem ser evitadas, é necessário que haja muita cautela. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Diz assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Minha irmã, meu irmão, você que ainda não casou, se você só anda com tolos, onde vai encontrar um sábio ou uma sábia para casar? É uma pergunta muito importante. Pais, se você vê seu filho, sua filha, caminhando com tolos, qual tipo de cônjuge ele ou ela vai arranjar para casar? E depois, quando o estrago tiver sido feito, vai fazer o quê? Voltar para a casa de papai? Voltar para a casa de mamãe? Não. O nosso desejo é que nossos filhos tenham casamentos sólidos. Para isso, nós podemos ajudá-los. Aqui, desde já, tanto na meninice quanto na juventude, nós os ajudemos a ter amizades que acrescentam. No seio eclesiástico, entre pessoas que realmente acrescentam por causa do seu amor e sua fidelidade ao Senhor. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim: como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, o ferro com ferro se aguça. Como se diz de outra maneira, ferro com ferro se fia. A mesma coisa são as amizades. Um vai afiando o outro. O nosso círculo de amizade na solteirice vai nos ajudar, vai ser uma base. Não é que eu estou dizendo que vai ser determinante, mas vai ser uma base sobre qual é a qualidade da esposa, do marido que eu vou escolher. É necessário, portanto, que seja alicerçado na vontade de Deus. Que nossas amizades sejam sadias. Porque isso vai fazer com que nós estejamos acostumados e sintamos prazer na companhia sadia. Os versículos 5 e 6 falam do papel dos pais no que se refere ao ensino. Lá voltando para Gênesis capítulo 24, versículos 5 e 6. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei tornar o teu filho à terra onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. É papel nosso, como pais, como mães, ensinar os nossos filhos a que eles não devem voltar para onde nós estávamos. Muitos são pais de filhos
que já nasceram no seio da igreja. Como se diz no meio evangélico, já nasceu no evangelho. É nosso papel ajudá-los a compreender que eles não podem voltar para onde nós, os pais, estávamos antes. Eles não devem querer experimentar o mundo. E é nosso papel ensinar isso. Notem que de todos os cuidados que Abraão toma em relação ao futuro casamento do seu filho, ele se preocupa principalmente com dois: a qualidade da esposa e o fato de que ele, o filho, não pode voltar para o lugar, ou não pode ir para o lugar de onde Abraão tinha saído. O mundo é o lugar de onde nós saímos. Nós fomos tirados de lá, fomos comprados com alto preço. E os nossos filhos, quando crentes em Cristo Jesus, também. É nosso papel nos ajudarmos e ajudá-los a não voltar lá para o mundo. Porque é lugar de perdição, de queda, de afastamento do Senhor. É necessário que eles não voltem. Em Deuteronômio, capítulo 6, vamos abrir aqui para Deuteronômio, capítulo 6. A palavra de Deus nos diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 1 a 7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos e estatutos, que eu te ordeno, a tu e teu filho e tua filha, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta, que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse, o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Notem que, no que se refere às principais instruções que o Senhor dá ao povo, se encontra a adoração ao Senhor, o amor a Deus sobre todas as coisas e a instrução aos filhos. Este princípio espiritual permanece até hoje, até os nossos dias. É necessário, portanto, não voltar atrás. Jovens, Jesus faz uma pergunta para vocês. É a mesma pergunta que ele fez para os discípulos lá em João capítulo 6. Quando ele vê muitos dos discípulos achando que o discurso de Jesus era duro demais, ele pergunta para os seus apóstolos: vocês querem ir junto com eles também? Se afastar de mim junto com eles também? E Pedro responde: para onde iríamos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. É só Jesus que tem a palavra de vida eterna. Não devemos voltar para o lugar da perdição. Devemos continuar. A juventude tem muitas tentações. Passa por muitas provações. Você que é jovem, sonhando aí com sua esposa, com seu marido, eu sei que há muitas tentações nesse período, nesta fase da vida. Mas o Senhor é fiel e nos dá o escape para que possamos suportar em toda e qualquer situação. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos dá o escape. Os versículos 7 a 9 nos mostra que é o Senhor dizendo para não voltar e ainda olhando o histórico. Aqui
Abraão está passando todo o seu histórico de vida para Eliezer e dizendo, olha, o que eu escolho para o meu filho, o que eu desejo para o meu filho, é que ele compreenda que eu estava lá e foi o Senhor que me trouxe. É necessário que nós nos lembremos deste processo que o Senhor fez com Abraão. É o mesmo processo que o Senhor fez conosco. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou sobre a rocha. E o nosso papel em relação aos nossos filhos é lutarmos por eles. É lutarmos não só pela nossa família atual, mas também pela família dos nossos filhos. E isso se dá com nós sendo protagonistas na ajuda deles a escolherem seus futuros cônjuges, a escolherem suas futuras esposas, escolherem seus futuros maridos. Olha o que diz aqui o versículo 7. O Senhor Deus dos céus que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela. Abraão sabia de onde tinha saído e ele sabia a promessa sobre a qual ele vivia. Ele sabia diferenciar a vida que levava para a vida que leva agora. É necessário que nós também saibamos fazer isso e possamos incutir isso nos corações dos nossos filhos. Dizendo, olha, eu não quero ser um tirano, eu não quero ser uma tirana que determina para você com quem você vai casar. Não, nós sabemos que não é assim. Mas é necessário também que com este mesmo amor nós possamos deixar bem claro para vocês jovens, e vocês jovens aceitarem de bom grado que os nossos conselhos, na condição de pais, na condição de líderes, é para o bem de vocês, para que as famílias de vocês sejam famílias fortes. A família do futuro começa agora. A família do futuro começa hoje. O que nós aprendemos em versículos como esses, num texto como esse, é que é papel nosso, dos mais velhos, auxiliarmos, ajudarmos, protagonizarmos, junto com os nossos jovens, na busca por alguém que lhe seja idôneo, alguém que esteja alicerçado na palavra. Em Gálatas capítulo 5, vamos aqui para Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? É necessário obedecermos à verdade. Quando obedecemos à verdade, ninguém nos impede. Porque o Senhor nos alicerça, porque o Senhor nos segura, porque o Senhor nos sustenta. A luta pela família precisa ser pela família de hoje e também pela família de amanhã. Que o Senhor nos conceda ajuda, força nessa demanda tão maravilhosa. Querido Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por esta bênção nesta noite. Incute, Senhor Deus, em nossos corações esta mensagem, para que nós possamos lutar também pelas famílias do futuro, pelas famílias dos nossos filhos, pelas famílias das crianças da nossa igreja. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a não só orarmos pelos futuros maridos e esposas, mas também nos ajuda, Pai, a orarmos e ensinarmos aos nossos filhos e filhas que eles precisam ser crentes em Cristo Jesus e totalmente preparados para encarar a maravilha do casamento dentro da tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.